Muito boa noite a todas e a todos. Peço aos todos licença para hoje voltar a saudar as todas aqui presentes, tendo em conta a data que assinalamos. Duas palavras muito breves para agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui, que me proporciona um duplo prazer, o de estar neste encontro literário, o Humus, onde tenho o gosto de estar pela segunda vez, e ao mesmo tempo de voltar a Guimarães, que é uma cidade onde me sinto sempre muito bem, onde sou sempre muito bem recebido e onde venho fazer aquilo que no fundo se pode designar por uma atualização cultural em termos de conhecimento externo daquilo que vemos, isto é, nós chegamos aqui e sentimos que vale a pena viver, porque vale a pena ter referências que são absolutamente extraordinárias e que nos dão a noção de que podemos encontrar espaços onde o sentido da comunidade é muito significativo e onde a expressão cultural do espaço que nos envolve é tão patente que muitas vezes nós somos levados ao domínio do sagrado, que a cultura também muitas vezes nos sugere. Muito obrigado, portanto, por isso. Muito obrigado também ao Afonso Cruz, que foi quem me meteu nesta complicada aventura de moderar esta sessão, já ireis ver porquê, e permitam-me que o saúde como uma das figuras mais significativas da literatura portuguesa atual e, ao mesmo tempo, como uma pessoa encantadora que nem sempre vai de par com a qualidade literária daquilo que se escreve e, portanto, neste caso, ele consegue fazer uma síntese perfeita que faz com que o meu agradecimento vá ainda mais longe. Depois saudar, evidentemente, os 4 presentes, ou os 2 e as 2 presentes. E começar exatamente por aqueles que têm um currículo mais puro, que são exatamente a Carolina e o Guilherme. Um currículo tão puro que eles próprios irão dar conta dele quando chegar a ocasião de eu lhes passar a palavra. Mas que estão aqui exatamente porque o Afonso Cruz, curador destes encontros literários, acabou por criar um desafio que é estranho e criar uma estranheza. E é essa estranheza que eu gostaria de levar até vós num pré-anúncio daquilo que irá acontecer. No fim de contas, o Guilherme e a Carolina estão aqui na sua condição de crianças a fazer perguntas como se fossem adultos. E, portanto, aquilo que se pediu foi que eles, enquanto crianças, fingissem ser adultos e formulassem perguntas complexas, como são aquelas perguntas que os adultos normalmente dirigem aos escritores convidados para lhes responder. E a estranheza vai ser essa, como é que eu ia dizer jovens, mas também não vale a pena envelhecê-los já, como é que 2 crianças de idade tão tenra ainda estão aqui na posição em que estão, com um autoconvencimento da qualidade daquilo que vão fazer, isso é muito importante, porque é já previamente reconhecido que assim acontecerá, e dispostos a dispararem as perguntas que os adultos fariam nesta circunstância. Também por isso eu tenho, como moderador, que lhes agradecer e agradecer a disponibilidade daqueles que estiveram também colocados à disposição deste evento para os preparar para este acontecimento. E depois, evidentemente, agradecer, não terá corrido bem, mas enfim, agradecer à Inês Pedrosa e ao Onjaki, que eu me vou dispensar de apresentar na suposição de que, estando aqui numa assembleia culta de pessoas que conhecem o que vai acontecendo no mundo literário português, todos saberão quem é Inês Pedrosa e todos saberão quem é Onjaki. Em todo caso, vale a pena dizer da Inês Pedrosa não apenas o currículo tradicional. Eu devo dizer-vos, se me permitem um parênteses muito breve, eu sofro o síndrome do currículo, porque sempre que me apresentam em qualquer coisa que vou fazer, dizem-me Álvaro Laborinho Lúcio, que foi isto, foi aquilo, foi aquilo outro, e foi também isto, e foi também aquilo, e foi também aquilo outro, e quando vamos a meio do currículo, eu já estou a começar a sentir que estão a ler o meu epitáfio. E, portanto, eu gosto muito mais de dizer aquilo que são e a qualidade que têm e aquilo que os espera no futuro. Em todo caso, Inês Pedrosa, que é variedíssimas coisas, jornalista, editora, escritora, com vasta obra publicada, que
entre outros dos seus romances, publicou um romance que é extraordinário e que se intitula Fado, ou Dentro de Ti Ver o Mar, romance que o crítico exigente Miguel Real disse ser o melhor romance da autora, o que em si pode não significar grande coisa, mas que no critério dele significa, porque significa a qualidade acrescida daquilo que tem sido o trabalho e a produção literária de Inês Pedrosa. Inês Pedrosa, que eu conheci há muitos anos, não são tantos pelo facto de ela ser mulher, se fosse teria sido há muitos. Sendo ela mulher, foi há já um número significativo de anos, era eu diretor do Centro de Estudos Judiciários e ela jornalista do Jornal de Letras, do JL, e foi entrevistar-me ao Centro de Estudos Judiciários para tentar perceber o que era essa coisa estranha de uma casa onde se formava juízes e onde se ensinava o Brecht e onde se trabalhava o Brecht para formar juízes. Eu depois, para os mais céticos, posso ali à parte, quando isto tudo acabar, explicar como é que isso fazia. Mas começámos assim, depois tivemos um outro encontro, de que eu vos contarei se tivermos tempo, mas agora não, e, portanto, temos um trajeto que começou muito cedo, na altura em que ambos vivíamos deslumbrados com o mundo e com a vida, e hoje estamos à expectativa legítima de que seja o mundo e a vida a estarem deslumbrados connosco. Eu trazia uma passagem deste romance para vos ler, mas não quero fazer isso para não roubar tempo, mas o que quero é dizer é que, curiosamente, é muito interessante que seja hoje, neste dia, que temos connosco Inês Pedrosa. Inês Pedrosa, estar aqui no Dia Internacional da Mulher tem um significado particular. Essa tem sido uma luta dela sistemática, permanente, constante, e, portanto, tê-la aqui ao pé de nós é acrescentar àquilo que é a qualidade do dia, a qualidade desta noite que aqui temos, ter também a qualidade de alguém que representa verdadeiramente o significado desta data. Por sua vez, Ondjaki, que curiosamente tem em si, desde logo na aparência, esta coisa curiosa de parecer mais novo que é sendo novo. É extraordinário porque nós olhamos para ele e quando o vemos, e quando o ouvimos falar, e quando o vemos atuar, sentimos que ele não tem uma idade compatível com aquela que verdadeiramente tem. Sendo certo que aquela que verdadeiramente tem é uma idade ainda muito recuada no tempo, coisa que eu digo, aliás, com uma evidente inveja. Ele é escritor, ele é poeta, ele é dramaturgo, etc, etc, etc. E nos etcéteras vários terão a ocasião de encontrar muitas das facetas desta figura notável da língua portuguesa, ou da língua que se escreve em português, das suas várias formulações. É um homem que tem trazido no seu espírito uma permanente dimensão de união entre as várias expressões da língua, como forma de enriquecer a língua portuguesa falada nas várias dimensões, onde nós fomos, de certo modo, criando essa língua como traço de união. É isso que ele tem feito sistematicamente na sua obra e é isso que nós não podemos deixar de lhe reconhecer. Por sua vez, é um laço de união que não parte da ideia da língua como instrumento de comunicação, que é alguma coisa que hoje está muito na instantaneidade no tempo e que reduz a linguagem e a língua a um mero instrumento de comunicação. Não, a língua é muito mais do que isso, é instrumento de identidade, é instrumento de identidade comum na diversidade e na pluralidade e é instrumento para a afirmação de uma verdadeira expressão de vida e de afetos. É isto que Ondjaki nos dá na sua obra e permite a pessoas da minha geração que encontremos nele aquilo que nos surpreendeu e que nos encantou quando éramos jovens na pena de Luandino Vieira e no seu Luanda, que aqui foi tão rejeitado por razões evidentemente de natureza política, mas em que se dizia que parecia impossível que se escrevesse como ele escrevia, como, por exemplo, dizer saí de casa e chovia a chuva, como se a chuva chovesse. Evidentemente que, como sabeis, ler não significa necessariamente compreender. E falar do que se lê não significa necessariamente expressão de inteligência, e muito menos expressão de cultura. Pois bem, ainda bem que Luandino Vieira existiu, ainda bem que escreveu Luanda, e ainda bem que muitos outros angolanos, no caso concreto, sigam o trajeto
que ele não encetou necessariamente, mas também desenvolveu. Para ele, eu falo-vos apenas agora de tanta coisa escrita, numa coisa escrita a 4 mãos, com Manuel Rui, outro escritor angolano de eleição, poemas com cacimbo e pássaros, e vale a pena ler. Eu também trazia uma coisinha para ler, mas não leio, porque a palavra para eles não é evidentemente para mim, mas é com imenso gosto que eu posso ser chamado a ser moderador de uma sessão onde são estas duas figuras que estão presentes. E depois as outras duas figuras fundamentais, que são as dos nossos entrevistadores. Eu tentarei calar-me, a não ser que seja necessário intervir aqui ou ali um pouco à medida do 112, espero bem que não seja necessário, para garantir que a relação entre os entrevistadores e os entrevistados vai correr da forma exuberantemente positiva como nós imaginamos que pudesse acontecer. O Guilherme disse-me, não nos apresente porque nós queremos apresentar-nos. E eu, evidentemente, reconhecendo que as competências devem ser dadas a quem as tem, passaria para esse efeito a palavra ao Guilherme e a partir daqui vocês têm as vossas perguntas para fazer, nós temos as vossas respostas para dar e eu vou seguindo aqui o sinal da minha assistente de bordo que já me disse quando faltarem 5 minutos manda parar e assim eu tentarei fazer, embora eu já tivesse pedido autorização para quando ela me disser que faltam 5 minutos eu ler 15 e podermos ainda estender tudo mais o nosso encontro. Muito obrigado uma vez mais. Guilherme, a palavra é para ti. Olá, boa noite. É com prazer que estamos aqui e eu sou o Guilherme. Eu sou a Carolina. Somos da escola EB23, Abel Salazar, Ronf. E nós vamos vos entrevistar. Não vos vou perguntar o que vos levou a escrever ficção. Já vos devem ter perguntado isso centenas de vezes. Vamos ser mais criativos. Quando sentiram que escrever era uma inevitabilidade, uma imposição? Então, boa noite. Antes de mais, antes de responder ao Guilherme, à pergunta sobre a inevitabilidade do Guilherme, agradecer a apresentação maravilhosa, como sempre, deste senhor que tem muito traquejo destas coisas, porque foi Ministro da Justiça, uma coisa que é impressionante como ele conseguiu ser Ministro de uma coisa que ainda não existe em Portugal, mas ele foi bom Ministro na época. E antes disso ensinava juízes a estudarem através do teatro, com o Brecht. Não teve grande sucesso até hoje, mas portanto eu acho que ele continua deslumbrado com o mundo, ao contrário do que estava a dizer, que nós nos deslumbrávamos com o mundo, agora queremos que nos deslumbrem connosco. Também disse que estamos aqui para celebrar a vida. Este ano é um ano muito particular na minha vida por diversas razões muito pessoais, mas tenho tido a ocasião de pensar que se nos mantemos aqui, se continuamos a escrever, é porque temos essa capacidade, e aí já estou a responder ao Guilherme. Eu acho que o fundamental é a capacidade de deslumbramento com a vida e com os outros, com o mundo, com o que corre fora de nós. E muitas vezes nós caímos no engano de nos deixarmos de deslumbrar, ou porque nos chamam ingênuos, e agora cada vez mais porque está muito na moda ser cínico, ou porque nos chamam tontos, e sem essa candura do deslumbramento não se escreve absolutamente nada. E eu penso que, e por isso estava a ouvir e a agradecer as palavras tão bonitas, ainda por cima falou de um dos meus livros, talvez o livro que eu gosto mais e de que raramente as pessoas falam-me sempre de outros e não desse, fiquei muito grata. E do que disse de bonito e justo sobre o Ondjaki, que apesar de tudo já foi mais novo, que eu já o conheci com umas trancinhas, que ele trabalhava artisticamente, agora já está naquela, de facto, não preciso disso, não preciso ter tranças, sou sempre bonito, mas sobretudo a continuar a deslumbrar-se com o mundo. E eu acho que as pessoas todas que aqui estão, e é tão bonito numa noite de chuva, numa noite dura de inverno, ver uma biblioteca cheia. Obrigada à Juliana e, sobretudo, muito obrigada pelo convite e por tudo ao Afonso Cruz, que escreve tão bem e também desenha e que
que junta tantas artes e também fez esta curadoria, e a este festival onde eu tive há 7 anos a celebrar este senhor, que espero que vocês leiam muito na escola, Guilherme e Carolina, Raul Brandão, que escreve coisas tão contemporâneas. Eu gosto de dizer isto porque uma vez fui a uma escola, eu e a Teolinda Gerção, e eu ainda não tinha os 60 anos que tenho hoje, ela já tinha, e disseram à entrada, agora por causa das idades, disseram-nos, os meninos estavam a fazer muito barulho ainda, e a professora disse, vocês têm de se acalmar, vocês estavam à espera de um escritor muito jovem, que já hoje já não é tão jovem, não era onde já aqui. Estão à espera de um escritor muito jovem e vieram estas senhoras, mas têm de ser simpáticos com elas. E a gente tem experiências fantásticas nestas vidas. E eu li-lhes, não, recitei de cor um poema que o meu avô me dizia, dos muitos que ele me dizia, e se calhar foi por isso, e com isto vou terminar, por isso que eu comecei a escrever. Porquê é que eu comecei a escrever? Se calhar porque tinha um avô que, enquanto andava comigo a passear para me distrair, e me levava a passear de barco no rio da minha terra, que era um rio chamado, era e é um rio chamado Nabão, e a minha terra que era uma cidade muito bonita, chamada Tomar, e o meu avô, que era sargento da tropa e nunca tinha podido estudar, e andava a acabar o liceu nessa altura, o secundário, com a minha avó a ralhar-lhe, que era muito, muito horrível um velho andar a estudar, mas ele dizia que queria aprender mais coisas, e ele sabia de cor os poemas todos de um poeta já muito mais cota do que eu e a Teolinda Gerção, chamado Luís de Camões. E o poema era: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, e continuava por aí. E eu perguntei àquelas jovens se aquele poema não lhes dizia nada, porque era um poema escrito por um velho que tinha morrido em 1580, já há uns tempos. E, portanto, a literatura é isso, e o que nos faz ir para a literatura é querer continuar a dialogar com o que outros souberam sobre o amor, sobre a vida e sobre a morte, porque o ser humano distingue-se dos outros animais pela consciência que tem desde sempre da morte, de que, embora procuremos não ter essa consciência, mas de que todos crescemos, de repente somos crianças e ficamos muito irritados porque nos chamam crianças e já achamos que somos adolescentes, e depois somos meninas e queremos ser mulheres. E quando se é menina, e com este termino para fazer jus ao dia, quando se é menina, acontece que se é menina, isso acontece mais acho que às mulheres que aos homens. Durante muito tempo é-se menina e de repente acorda-se velha e não se sabe o que, nunca houve nada entre a menina a que era preciso dizer, que ouvia do seu diretor do JL, mas para que é que tu precisas de aumento de salário se tu não precisas de sair de casa dos teus pais, tu és muito jovem? Como eu ouvi do diretor do JL, que continua a ser o mesmo e que é uma pessoa encantadora, mas foi assim que ele aprendeu, e é assim que as mulheres são tratadas, e eram nos anos 80, continuam a ser ainda hoje. Porque é que precisas de mais salário? Porque és uma menina, até chegar a uma altura em que a pessoa está a fazer um programa de rádio, por exemplo, e dizem agora queremos pôr vozes jovens, e vocês, as três, já estão com umas vozes um bocado gastas, e a gente, como ouvimos, nós três, eu e mais 2 meninas, que fazíamos um programa de rádio sobre livros. E, portanto, de repente é-se uma menina e de repente é-se uma velha, e a vida é o que fica entre isso e o que sobra disso, e depois fica na literatura. E, portanto, eu desde pequenina tive a sorte de ter um avô que me dizia, o Camões dizia: alma minha, gentil que te partiste, raposa lá no céu eternamente. Eu fiz um desenho, embora nunca tivesse sabido desenhar, que era uma raposa que estava no céu, porque eu entendia que a alma minha era uma raposa, não era raposa. Eu não sabia o que era repousar, mas não era preciso não saber, não era importante não saber. E depois li um livro muito importante de 3 mulheres malucas, que foi um livro proibido e que as levou à prisão, que se chamavam Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa, que estava escondido na gaveta do meu pai, e que eu li quando tinha 10 anos, e explicava muitas coisas, como é que se faziam os bebés, que eu não sabia, tinha 10 anos e não sabia, como é que as mulheres eram violentadas de muitas maneiras, como é que os homens eram obrigados a ir para a guerra,
e como é que tudo isso podia ser escrito de uma maneira que parecia um filme ou um poema lindíssimo. E foi isso que me deu vontade de escrever e deu essa inevitabilidade. Muito obrigada. Obrigado. Agora vamos ouvir o Joaquim, mas já agora deixem-me também partilhar convosco o desejo que eu também tenho de poder dizer repousa lá no céu eternamente e viva eu na terra mesmo triste. O Joaquim. Muito obrigado. Obrigado pelo convite para estar aqui. Obrigado, Guilherme e Carolina. É um prazer estar na vossa companhia. São duas pessoas que eu costumo encontrar com alguma frequência nestes eventos. Guilherme, cada vez que me perguntam se me lembro ou se sei em que momento é que decidi ser escritor, ou eu digo a verdade ou eu minto. E não me lembro nunca de ter dito a verdade porque me custa errar com a verdade. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu tentar dizer a verdade sobre o momento em que uma pessoa pensa que vai ser escritor, provavelmente estou a mentir. Não me lembro exatamente. Lembro-me de momentos onde me foi inevitável escrever, não é? Ou seja, uma coisa que não vou dizer, eu ia dizer não é comum. Não era comum nas crianças que eu conhecia, mesmo na minha escola. Havia havia alguns, mas havia poucos alunos que gostavam, por exemplo, da disciplina de língua portuguesa. Eu lembro-me, eu não dizia por vergonha, eu tinha vergonha de dizer que gostava, mas eu gostava da disciplina de língua portuguesa, assim como sempre gostei, mas foi mais tarde, da disciplina de inglês. E eram só as duas que eu gostava, as outras eu realmente não gostava. Da escola também eu só gostava dos professores e dos colegas, eu não gostava da escola em si. O que era a escola em si? Ter que acordar cedo, ir à escola, não é do vosso tempo, no meu tempo nós chegávamos à escola o mais tardar às 7h18, 7h20 tínhamos que fazer uma formatura, que eram as turmas todas assim, lá fora, mas lá não faz frio, eu estou a falar em Luanda. E depois tínhamos que cantar o hino. E depois de cantar o hino, ordenadamente o professor dizia turma 1, e a turma 1 entrava, e nós ficávamos assim, turma 2, eu era da turma 7, nunca mais entrava, e estava tudo bem. Mas isto para dizer, porque é que eu estou a dizer isto? Isso é mais tarde que a gente vai olhando para trás, como agora que tu me perguntas isso, e eu fico a pensar, aonde é que começou a escrita? Eu não acho que a escrita começa só quando te apetece escrever, fazer uma redação, ou mesmo dizer, eu hoje vou escrever um conto ou um poema. Não. Eu creio que a escrita começa quando, mesmo no caso de uma criança, porque isso eu lembro-me bem, quando eu comecei a observar e ver as coisas de outra maneira. No outro dia, há muito poucos dias, por alguma razão que eu não me lembro bem qual foi, eu estive à conversa com uma prima minha, é uma das primas mais velhas. Em Angola diz prima como irmã, porque ela é mesmo minha prima, é prima direta, não é? É filha da irmã da minha mãe. Mas eu considero a prima como irmã porque crescemos muito juntos, afetivamente. Ela era e é mais velha do que eu, e mesmo nesse sentido, ela chama-se Naima, não Naima, Naima é outra pessoa. Ela chama-se Naima, e a Naima cometeu um erro, que eu creio que foi consciente da parte dela, que é, a Naima disse-me a mim, enquanto ser do género masculino, portanto rapaz, em Luanda, ela disse-me coisas que ela não podia ter dito, do universo feminino. Ela partilhou comigo, não se consegue partilhar com um homem todo o labirinto feminino, mas ela partilhou comigo umas pontas do labirinto feminino que não foi cedo demais. Eu aprendi cedo demais certas paredes do labirinto feminino, que me ajudou imenso nessas movimentações, neste caso hetero, que eu tinha com as meninas. Eu não era craque, nada, é só coisas que a Naima me tinha dito, que eu pressenti que era... Ela estava-me a dizer justamente para isso, né? Ela disse, se quiseres assim, é assim. Se assim, é só assim. E se for assado, nunca digas nem isto, nem aquilo, nem aquilo outro. Portanto, passou-me uma dimensão. E no outro dia, ela é muito, muito minha companheira, e a mãe também. A mãe dela era como minha mãe, a tia Tó. E no outro dia, à noite, já era tardíssima em Luanda, e estávamos a trocar mensagens. Essa minha prima nunca atende o telefone, nunca está no WhatsApp, portanto eu achei que era uma oportunidade, e do nada
quer dizer, eu senti necessidade de dizer a ela 2 ou 3 coisas que eu acho que não tive a oportunidade de dizer à mãe dela, a minha tia, que foi uma pessoa muito importante. E era sobre a escrita. Ela perguntou-me alguma coisa. Foi a propósito do prémio. Naquele dia que eu estava no prémio, e ela disse, então, correu bem, não sei o quê, e pensou que eu ia lhe contar do prémio. E eu disse, Naima, eu quero te dizer uma coisa. Mesmo por causa desse prémio e do escritor que eu sou, e que as pessoas olham e tal, eu quero te dizer uma coisa. A tua mãe foi uma pessoa que nunca na infância me acusou de ser mentiroso, de estar a falar à toa, ou que eram acusações comuns quando se vê uma criança com muita imaginação, que era eu, e também devia mentir um pouco e tal, mas ela nunca me acusou, ou seja, ela via aquilo, juro, ela via aquilo como uma possibilidade, não é que ela soubesse que eu podia ser escritor, podia ser advogado, podia ser político, também mentem e falam à toa, mas eu acho que ela nunca me disse, esta história que estás a contar é mentira, nunca, ou seja, nunca... como é que se diz? Condicionou nem né? Exato, esses laivos de imaginação. Então, eu creio que uma pessoa começa a ser escritor também porque uma tia ou um pai, em vez de dizer o menino não seja mentiroso, ou não diz nada, ou diz, filho, que história é essa que estás aí a contar? Porque nós temos o direito de contar histórias, percebem? As pessoas que estão presas querem estar presas à vida real todo o tempo. E só querem falar daquilo que acontece. Mas nós também podemos falar do que não aconteceu e do que gostaríamos que tivesse acontecido. Até é importante para um amigo vosso ou para os vossos pais conhecerem-vos. É importante nós dizermos, o que eu gostaria mesmo era de ir à Islândia, ou ir ao Quênia, ou ir à Nigéria. Mas porquê, filho? Ou então um filho que acorda, como era o meu caso com a tia Tó, e dizia, eu esta noite estive no Quênia. E ela não ia dizer, não sejas parvo, esta noite estavas a dormir no quarto. Não. E como é que era o Quênia? Nem ela nem eu nunca estivemos no Quênia. E tínhamos uma conversa sobre o Quênia. Então eu acho que eu não sei quando é que senti, não sei quando é que achei que era inevitável, sei que há uma parte da minha família que me acarinhou como uma pessoa que de facto, outra era a minha madrinha, a tia Rosa. Cada vez que alguém queria fazer um comentário um pouco mais... Eu acho que eram comentários agressivos, porque se tu estás no meio de adultos que estavam, era o caso do meu tio, a beber cerveja, não sei o quê, e a criança conta uma história e vem alguém que diz, lá vem este com as histórias. Isso desencoraja imediatamente a criança e põe a criança num lugar de desconforto que é desnecessário. Não vou dizer que é uma grande agressão, mas é desconfortável. E a tia Rosa, quando alguém dizia alguma coisa, dizia, deixa... Este meu filho, ela chamava meu filho, este meu filho é muito curioso, a maneira dela é que era curioso. Então eu acho que é isso. Escreve-se quando nos deixam escrever e depois o resto, claro, tem a ver com os livros, com a leitura, com quem está perto, com o que os avós e as tias nos dão. Foi isso. Muito bem, vamos ouvir a Carolina, mas antes eu queria combinar com a Beatriz que aquele sinal que me vai fazer é quando faltarem 3 horas, está bem? Muito obrigado. Carolina, faz favor. Em que medida foram mudando a vossa forma de escrever ao longo do tempo? Ou foi a vossa escrita que vos foi mudando? Pode dizer-se que há uma relação emocional entre o autor e a sua escrita, uma verdadeira relação amorosa que vai além do simples racional? Que pergunta, Carolina. É por isso que vamos precisar das 3 horas, está bem? Que pergunta. Eu acho que a nossa escrita vai mudando, mas acho que é mais... Eu não distingo o emocional do racional. Aliás, há uns anos descobriu-se que a inteligência é emocional e que há pessoas muito inteligentes racionalmente e que não têm a parte da inteligência emocional e, portanto, acabam por não ser tão inteligentes como pareciam, não é? Mas tudo o que tem a ver com a criatividade... Se nós nos autoanalisarmos muito, acaba por não, provavelmente, pelo menos no meu caso, eu penso que é assim em geral, não funciona dessa maneira. Eu não é deliberado, agora vou mudar, escrevi assim e agora vou escrever assado. É deliberado não me repetir, um bocadinho é isso, assim, já escrevi esta história, vou escrever outra, mas não é... já sei sobre este assunto e agora interessa-me este outro assunto. E também os temas, as histórias, as personagens pedem linguagens diferentes.
E se calhar nós, com o avançar da idade, havia um escritor, que dizia, Jorge Luís Borges, argentino, que já morreu há uns anos largos, dizia uma coisa que eu achei muita graça quando ouvi, era muito novinha, e acho cada vez mais que ele tinha razão, nem sequer ele não era muito assim de dizer estas coisas, e não é um escritor muito bom, mas não é muito da minha família, não é dos que eu mais aprecio, porque é muito... Porque lá está, porque eu acho um bocadinho às vezes excessivamente analítico e racional, mas ele dizia que quando somos novos, somos barrocos por timidez. Eu não sei se vocês vão perceber isso, mas como tem umas perguntas tão inteligentes, levam com respostas inteligentes também, ou pelo menos tentamos. E depois de novo? E depois? E depois de nós o quê? Não, tu disseste, quando somos novos, somos barrocos. Barrocos por timidez. E depois deixamos de ser. O que é barrocos por timidez? Barrocos no sentido de queremos, às vezes, fazer... E eu notei isso um bocadinho quando comecei a escrever. Queria mostrar, era como tudo o que eu sabia. No meu primeiro livro, eu vi-me doida para o conseguir acabar, porque queria mostrar, queria contar uma história, quer dizer, fiz um esquema para contar só aquela história tinha um objetivo e tinha um tema, que era a adolescência, e o que era a adolescência, e eu queria escrevê-la antes de acabar de ser adolescente, porque achei que ia ser mais uma velha a dizer, tu não sabes o que estás a dizer. O livro era sobre isso, era sobre como se é adulto quando se é adolescente e ninguém nos dá importância e, no entanto, sabemos muitas coisas que provavelmente depois nos esquecemos. Só que queria usar um fogo de artifício de escrita que as pessoas ficassem deslumbradas. Lá está, nessa altura, eu quero mostrar que não sou nenhuma criança e que sei escrever palavras muito inteligentes e que sei dizer coisas muito... Pensei muito. E eu acho que com o tempo deixamos de ter essa necessidade de exibicionismo. Pelo menos eu, o que sinto que fui mudando é... Tenho mais preocupação em compreender a engrenagem, o mecanismo interior das personagens ou das histórias, e eu própria ficar espantada com o mistério das coisas sobre as quais escrevo, do que mostrar que sei muito sobre um assunto. Porque, na verdade, à medida que escrevemos, vamos percebendo que nunca se sabe tudo e que cada vez se sabe menos, e que é essa a graça de viver. É ser tudo sempre uma surpresa e nunca se chegar a uma conclusão. Eu não sinto mesmo que saiba hoje mais do que sabia quando era muito jovem. Sinto. E na altura dizia, sou tão inculta, li tão pouco, e agora li mais. Mas sei menos, porque também, quanto mais se lê, mais se sabe que aquilo que não se leu é muito... Por exemplo, eu aos 20 anos era capaz de dizer, o melhor escritor é este, ou a melhor literatura é esta. Ainda há gente com 60 que diz, a melhor literatura é a inglesa e a americana, e disparates assim. Eles já terão lido a húngara. Eu suspeito bem que não. E a Mongólia. E a da Mongólia, suspeito bem que não. E, portanto, também há uma simplicidade na escrita que vem, pelo menos no meu caso, com o tempo, e também não quer dizer que não se possa gostar de barroco, e eu gosto muito de escritores barrocos, mas não um barroco artificial de querer mostrar que se está ali, mas sim o barroco, eventualmente, que as coisas peçam, ou a simplicidade que as coisas sobre as quais se escrevem peçam. Eu posso? É? Claro. Eu acho que a escrita, mas também as leituras, nos vão mudando, né? Vamos sendo outras pessoas, mas eu penso que, sobretudo, no nosso caso, somos escritores, mas há quem esteja a operar em outras áreas, não é? Eu acho que é a vida que nos vai mudando. Dentro dessa vida, há leituras, não é? E há pessoas que se deixam mais ou menos, digamos, iludir, não é iludir, deixam que a leitura e os livros interfiram na sua vida. Por exemplo, eu gosto muito, quando gosto de um livro, quando estou dentro de um livro, se for um livro longo, não acabo de ler só num dia, né? Estamos a frequentar o livro. Eu gosto muito quando esse livro se mistura com a minha vida.
Ou seja, passo a sonhar com aquilo, passo a confundir, digo a uma pessoa que ontem estive não sei onde, afinal não estive nada, quer dizer, estive porque estava embrenhado naquela leitura, não é? Não, às vezes já não digo, porque tenho consciência de que vou dizer uma coisa que, enfim, já não bato bem, então ainda vão pensar que estou a bater pior. Mas eu acho isso fantástico. E às vezes até no cruzamento, que é quando pessoas dos livros aparecem na nossa vida. Ou porque, por exemplo, tu leste um livro que é sobre alguém e calha cruzar-se com essa pessoa. Eu tenho alguns projetos onde uso personagens que não são personagens, são pessoas verídicas, mas não é só colegas de escola, por exemplo. Imagina vocês, não é? Agora têm esta idade. Muitos dos livros que eu escrevo, os meus colegas que estão nesses livros, são livros que falam da escola, eles hoje estão vivos. Então, uma vez eu lancei um livro em Luanda e tinha 8 ou 10 personagens sentados assim na fila da frente. É claro que eu sabia que provavelmente eles iriam, eram livros da minha rua, eu lancei o livro em Luanda e obviamente que alguns iriam, não foram todos, mas só na hora, quando começamos a apresentar o livro e eu os vi ali sentados, aquilo deu-me um nervosismo. Eu disse, eu não vou tentar falar de nenhuma história destes que estão aqui. Mas era impossível, porque, por exemplo, a Romina estava em vários contos, o Cláudio aparecia em vários contos, e mal comecei a falar disso não sei o quê, e um gritou logo, não foi bem assim. E isso não me ofende, acho também é normal que a pessoa diga não foi bem assim, porque é a vida dele, não é? E eu disse, pois não foi bem assim, foi assim que eu vi, que eu vivi, e tu amanhã, Romina, Cláudio, Petra, podem escrever outro livro. Eu acho isso fantástico, e para mim, sinceramente, eu preciso disso para a minha vida. Mas não digo isso, eu preciso dos livros para a minha vida, preciso de ler. Há pessoas que precisam de muitas outras coisas e está tudo bem. A mim custa-me, já não comento, antigamente comentava, hoje em dia custa-me quando encontro, seja jovem, adulto, velho, morto, que me diz, não, eu por acaso não leio. E há pessoas que dizem isto com uma convicção perfeitamente espontânea e natural e também temos que respeitar. Não, temos que respeitar. Não, estou a falar mesmo a sério. Respeitar. Se tenho um bocadinho de pena, não é uma pena no sentido da arrogância. É, não frequenta coisas que são de um outro universo, de uma outra dimensão. Mas tu apanhas muita gente a dizer que não é? Muita não, mas mais do que as que gostaria de... Sim, é assustador. É porque eu vou-te dizer, eu só apanho pessoas a dizer que não leem mais porque não têm tempo. Nunca apanho ninguém a dizer... Do grupo dos verdadeiros ou dos mentirosos? Tá, tudo mentirosos. Sim. Mas, não leio, não, eu tinha tempo, eu quando já era... Mas no outro dia, conheci um rapaz que trabalha, que faz umas obrazinhas lá em casa, romeno, que me disse, conheceu-me e disse assim, entrou na casa e disse, você é uma escritora famosa. Eu disse, jovem romeno, está cá há uns anos. Como é que... E eu todo contente, eu disse, sim, não sei se sou famosa. Sabe que eu nunca li um livro, mas disse-me com grande orgulho. Pois. E disse-me assim... Nem seu, nem outro. Não me deixa mentir. E disse assim, tem tantos livros? Perguntou, já leu os livros todos que aí tem? Não, também gosto de ter a ideia de que ainda tenho muitos para ler. Isto ocupa tanto espaço. Eu digo sempre à minha Cristina, que é a mulher dele, também romena e encantadora. Como é que é? Menos é mais, mínimo. E então, não ponha mais nenhum quadro, porque depois dá-me trabalho a limpar e não sei o quê. Bem, a mulher dele trabalha em limpezas, por isso, quanto menos é mais, também é verdade. No caso dela é verdade. Mas ela diz, livros eu gosto de ler, e eu acho que ela é genuína. E ele tem muito orgulho. E eu disse, mas nem na escola, mas andou na escola, não teve que ler na escola. Nunca precisei. Exato. É que eu sou muito inteligente, disse-me ele. Eu vejo tudo em filmes e os filmes é muito melhor. Eu disse, não, são coisas diferentes. Então estivemos ali a discutir a imaginação dos livros e a imaginação dos filmes. É isso. Mas eu disse, esta conversa estava eu só com ele, depois eu disse ao meu marido, que está aí, sócio da editora, que está para aí, e disse-lhe assim, eu nunca tinha visto ninguém com orgulho de não ler, e até achei bonito, vou dizer, acho que temos que respeitar. Foi um ato corajoso. Acho, embora eu lhe tenha dito também, não é preciso ser tão... assim, eufórico de que é tão inteligente, pode um dia descobrir que não é tão inteligente. Certamente. Mas as pessoas que leem muitos livros também descobrirão que não. Sim. Pronto. Nunca precisou de ler um livro na escola. E eu lembrei-me, de facto, de imensa gente diz que lê, mas que lê os resumos dos maias e que lê, ou então agora que vai à net e copia daqui e dali. E depois... Mas o que espanta é isso, não é? Essa falta de curiosidade. Podia ser pelo menos por curiosidade. Sim. Porque aquilo é um universo diferente. A música é um universo, o filme... Mas o livro há qualquer coisa, não é?
que é preciso espreitar. Não dá, mesmo que eu te conte. Também é fascinante que alguém consiga resistir a uma coisa que outro grupo de pessoas diz: não, pá, olha que aquilo é giro. Não gosto, mas olha que é giro. Não sei. Eu também não. Exato. Então vá. Outra. Alguma vez o Anjaki ou a Inês pensaram divorciar-se de algumas das vossas obras? Divorciar-se? Fica modernos. Não. Eu divorciar-me... Eu já me divorciei também, mas não foi das obras. Divorciei-me uma vez. Depois tive um filho solteira e agora casei-me e não me divorcio mais. Isto na minha vida, nas minhas obras. Eu não gosto sequer de dizer... Por acaso é engraçado, a malta das artes plásticas, ainda no outro dia estava a ouvir uma grande artista plástica na televisão, a minha obra para aqui, a minha obra para acolá, e a obra faz-me lembrar as obras com todo o respeito, que aliás há cada vez menos gente a fazer obras que a gente precisa. Mas eu não sei se... Eu tenho muita dificuldade em dizer a minha obra, eu digo o meu trabalho, os meus livros, porque quem vai dizer se é obra ou não, ou se aquilo fica alguma coisa daquilo, é o tempo e os leitores. Mas também, isto não é falsa modéstia, porque se nós formos muito, muito modestos não conseguimos escrever. Se dissermos, eu não presto para nada, não escrevemos. Temos que, enquanto estamos a escrever, nos convencermos que temos uma voz minimamente original e alguma coisa de original para dizer. Depois, não adianta voltar para trás, e eu, no meu caso, não é só no meu caso. Na poesia, é muito costume, pelo menos em Portugal, há muitos poetas que, ao fim de... Até porque a poesia, é curioso isso, mas a maior parte da obra poética é feita quando os poetas são muito jovens. É mais normal os poetas fazerem o grosso da obra muito jovens e os ficcionistas continuarem mais tempo. É como se fosse uma corrida de 1500 metros e uma corrida de maratona. Não quer dizer que seja sempre assim, mas acontece muito. E há muitos poetas que passam a segunda parte da obra a refazer os poemas que tinham feito, para os tornarem mais perfeitos. Há grandes poetas que fizeram isso. Até o Herberto Helder, por exemplo, que é um poeta que eu gosto muito, fez isso, mas há vários outros que fizeram. Eu acho que, em geral, é uma péssima ideia, porque pode ficar mais perfeito, pode ficar com a métrica melhor, pode ficar, mas fica falso. E eu acho que não. Eu olho para os meus primeiros livros e digo, hoje escreveria-se de outra maneira, mas aquilo era aquela escritora daquela idade e era aquela história que era para ser contada assim. E muitas vezes também os livros que eu mais gosto de ler não são os mais perfeitos. Não, mesmo dos autores, nem todos gostamos das mesmas obras, nem consideramos. E eu acho que há nesse rugoso, nessa coisa que podia ser perfeito, mas fica a um passo disso, há qualquer coisa de mais humano que às vezes me comove mais. E por isso não interessa renegarmos. E aliás é uma coisa muito... a vida é muito curta para nós nos estarmos a divorciar. Já nos divorciamos das pessoas quando... E pronto, eu acho que isso é uma boa coisa, porque se conhecemos outras pessoas que têm mais a ver connosco, são fases da nossa vida, e mesmo esse divórcio não tem que ser uma coisa trágica. Não deve ser, não tem de ser, ou não deveria ser. Num mundo ideal, onde as pessoas e os homens e as mulheres tenham relações mais fraternas, não será. Mas olharmos para aquilo que fizemos e sermos tão culpabilizadores não nos ajuda a melhorar. O que nos ajuda é ler com ternura, acho eu, e pensar aquela era eu, já sou outra pessoa, e é interessante ver como daquela pessoa me transformei nesta. Pronto, é só isso. É muito bonito. Onde já que isso, no caso de ser divorciado, que seja um divórcio por mútuo consentimento, está bem? Que é para ser mais exato, rápido. Mas sim. Não, mas nunca pensei. Não. Mas tenho esta ideia que a Inês tem, que é isso. Acho que temos que assumir o que fizemos e está lá escrito, e é uma época, e é um livro, e era uma idade, e era uma maturidade. Acho que sim. Claro. Agora eu ia pedir-vos um salto. Vocês têm as perguntas com números? Então passavam para a 14, se faz favor. Tem que andar.
O Álvaro não brinca em serviço. Não, isto foi muito... Depois já lhe ameaçaram ali com um sinal assim, porque ela faz assim, depois faz assim, como quem diz, se não forem 5... E depois vai-nos cá arrancar. A 14, que é que ela começa em 2019, a Inês. Não, eu agora vou responder com uma frase só. Esta é para a Inês, não é? E depois a outra a seguir é para o Jackie, não é? Calculo eu, se vocês me mostraram as vossas perguntas bem, é assim. Então vá, vamos a essa. Em 2019, a Inês publicou 20 surpreendentes histórias de Natal, num tempo em que os histórias de Natal tendem a ser substituídos pelos descontos de Natal. Ainda vale a pena escrever histórias de Natal? Ou isso já é uma espécie de literatura requentada? Não, essas histórias não eram minhas, é uma antologia, é uma coisa que eu gosto de fazer, escolher contos de outros e juntá-los. Recentemente fiz... É uma coleção que começou com as histórias de Natal, já tem histórias de escritoras, vai ter histórias de outras coisas. Esse não é um livro meu, mas é um livro publicado, e isso dá-me só a oportunidade de dizer que um dos meus grandes projetos dos últimos anos, faz 6 anos este ano, é uma editora chamada Sibila, que eu criei em 2017 com o Gilson, meu marido, e que é particularmente vocacionada para publicar livros de mulheres, porque elas têm menos oportunidades ainda hoje do que os homens. Também ensaio, porque há menos possibilidades para os ensaístas ainda hoje. Uma das coleções dessa editora é essas antologias de contos, que eu acho que têm a vantagem de dar a conhecer muitos autores rapidamente. Era um hábito que havia no tempo da ditadura por parte dos editores, com um intuito democrático de cultivar a população, fazer antologias, designadamente contos, mas não só. Perdeu-se um pouco esse hábito e eu estou a tentar retomá-lo, e por isso fiz essa antologia. No caso de Contos de Natal, que saiu por altura de Natal, são contos de grandes escritores e escritoras mundiais de diversos livros. Guilherme? Esta pergunta é para o Anshaki. O Anshaki escreveu O Assobiador. Miyakoto escreveu Terra Sonâmbula. Há evidentemente uma relação estreita entre o assobiador, a terra sonâmbula e o silêncio que provém da força da natureza em África. Pode ser esse um tema identitário próprio da literatura africana? Olha, pode dizer-se o que entenderem. Eu não sou a favor, desde que não sejam disparates racistas e xenófobos e homofóbicos e outros que tais. Cada um diz o que entender. Mas, nesse sentido, não, eu acredito mais em coincidências. Eu acredito que os escritores, claro que Moçambique e Angola são países que têm uma relação muito específica, muito estreita mesmo, e alguma da produção literária desses dois países ainda resulta de longos períodos de amizade, isto é, eu sou filho de pessoas que estiveram na guerrilha em Angola. E quando conheci pessoas moçambicanas que estiveram na guerrilha em Moçambique, parecia que já os conhecia. E quando conheci os filhos, aliás, uma filha, mas agora já não se pode fazer esses comentários, que nunca mais me esqueço, eu fiquei mesmo aquele dia, eu ia me casar, assim, de repente. Eu cheguei lá, desse da guerrilha a gente chama tio. Qualquer pessoa que esteve na guerrilha com os meus pais, se a minha mãe disser, olha, este é o tio Onambwe, se eu não conheço, e se ela disse tio, se não é de sangue, de certeza que é da guerrilha. Então, se ele diz, olha, este é o tio Marcelino, pronto, já sei que a fulana, a filha, é minha prima. Mas que prima. Mas, bom, esquecendo esse... Até porque já era casada e tal, fiquei muito atrapalhado. Mas foi por outras razões. Agora, eu acho que às vezes há algumas coisas que sim brotam parecidas, mas há outras que são pura coincidência. Ou seja, isto é a minha opinião, não acho que o Miyakoto escreva como escreva por ser moçambicano. Não acho. Nem acho que o Garcia Marques escreva como escreva por ser colombiano. Eu acho mesmo que o Miyakoto tem os seus miyakotismos e o Gabo tinha os seus gabismos.
e o Saramago, e o Fernando Pessoa, e a Sofia. Claro que é possível contextualizar, não é? E depois é possível pegar num livro como O Assobiador e o Terra Sonâmbula. Eu estava a sorrir porque eu conheço o Terra Sonâmbula bem e conheço mais ou menos bem o Assobiador e não os punha tão perto assim. Mas é preciso respeitar as interpretações, seja dos leitores, seja dos académicos, seja da filha daquele tio. É preciso respeitar todas as interpretações, mas eu acho que... Não, mas estou a falar isso a sério. É possível detectarmos traços comuns. Eu posso pegar na tua literatura e depois pegar e dizer, não, mas há outra mulher em Portugal que também disse não sei o quê. Mas, no fundo, acho que é a tua literatura, a tua. Agora, claro que essa outra mulher, se for portuguesa, estiver vivido num contexto parecido com o teu, eventualmente terá, né? Ali, mas eu acho que é isso. Mas eu... Mais do que o Assobiador, aconselho-vos a ler o Terra Sonâmbula. Acho que o Terra Sonâmbula é um livro mais bem conseguido do que o Assobiador. O Assobiador não é um mau livro. Não é falsa modéstia, é só uma opinião. Outras pessoas terão outras opiniões. Eu faço parte das outras pessoas, leem o Assobiador, leem o que vos vai fazer muito bem. Eu agora ia pedir-vos que saltassem para o último ramalhete de perguntas, está bem? E, portanto, começaríamos... E agora fazem as perguntas seguidas, não é assim? Que foi o que vocês combinaram. E depois vocês têm aqui que encontrar a maneira de desembrulhar as respostas. Fazem muito bem. Então vá lá. Se em vez de serem entrevistados por uma adulta e um adulto, o tivessem sido por duas crianças, não acham que isto poderia ter resultado muito mais criativo? Por exemplo, quando estão a escrever, lembram-se das composições na escola? Também dão erros quando escrevem? Sabem sempre pôr as vírgulas no sítio? Ou fazem como Saramago? Já perceberam o que é um complemento oblíquo? O que é que querem ser quando forem crianças? Que bonito. Queres começar tu? Sim. Olha, eu quando for criança, quero escrever sem preocupação nenhuma. Não é, quando digo sem preocupação, é voltar ao início da escrita. Quando eu escrevia, não tinha editor, não tinha mostrado nada a ninguém, e embora tivesse alguns receios, acho que era mais livre. A partir do momento em que publiquei, não é que eu penso que tudo o que eu escrevo vá ser publicado, mas se eu escrever uma coisa com mínima qualidade, eu posso chegar perto do meu editor e dizer isto interessa-lhe. Não é? Naquela altura eu não tinha editor, não tinha ninguém, nem leitores, ninguém. Ainda escrevia de porta fechada. Eu queria voltar. E uma vez uma professora aqui, por acaso já estudava aqui, ainda não na faculdade, fiz aqui o último ano antes da faculdade, e fez uma pergunta assim destas à turma, todos. O que é que vocês querem ser? Não quando forem crianças, mas quando forem adultos. E todo mundo, como um queria ser médico, outro queria ser piloto, não sei o quê. E ela apontou assim para mim, e tu? E eu fiz de propósito, olhei para ela e disse, eu quando crescer quero ser feliz. E ela ficou assustada. Eu acho bem. E tu, Inês? Olha, eu estava-me a lembrar que o Agostinho da Silva, que era um filósofo português que eu ainda tive a felicidade de conhecer, ainda foi amigo do Fernando Pessoa, esse. Uau. E esse dizia que a resposta mais inteligente sobre o que quer ser lhe tinha dado um menino a quem ele perguntou o que é que queria ser, a quem alguém perguntou, não ele, porque ele não era dessas perguntas, o que é que queria ser em crescido, e que lhe disse reformado. Mal sabia ele. E eu acho graça, foram muito bonitas e muito poéticas as vossas perguntas todas juntas. De facto, o que me ocorreu primeiro foi dizer que quando fosse criança queria ser livre. É o mais difícil de ser. É muito difícil ser-se livre. E nunca é adquirido. Pensamos que somos e a seguir somos apanhados por coisas que nos condicionam sem nós darmos por isso. Mas, sobretudo, tem muita graça as vossas perguntas, porque uma das questões que me tem interessado mais ultimamente, e o meu último romance, que se chama O Processo Violeta, é sobre isso, é o que é ser adulto e o que é ser criança, o que é ser adolescente. De repente, somos todos muito livres para tudo, mas temos muito mais ideias compartimentadas sobre esses temas do que tínhamos há 100 anos ou há 50. E se é verdade que há 100 anos as crianças, e há 150, eram só vistas como adultos pequeninos para explorar, e não quer dizer que não sejam em muitos sítios do mundo,
e para abusar, e sabemos o que se passa, e tudo. Mas basta lermos o Charles Dickens, que eu aconselho muito a que vocês leiam, que fala muito sobre as crianças no século XIX. Mas hoje em dia vemos que, por inúmeras razões, os jovens ficam em casa dos pais e dependentes economicamente dos pais até muito tarde. Por outro lado, há pais que não sabem o que onde fazer, e mães, sobretudo nos países do sul da Europa, quando os filhos crescem, ficam sem objetivo. E, portanto, passámos de umas famílias muito disfuncionais para outras famílias muito mais funcionais, mas com esta questão: o que é ser maduro? O que é ser criança? O que é ser adulto? Eu conheço pessoas que são crianças aos 70 anos, no melhor e no pior sentido. E conheço outras pessoas com muita maturidade, muito novas. E temos de pensar que o Dom Sebastião, quando enterrou Portugal, tinha 18 ou 19 anos, quando foi para Alcácer Quibir acabar com Portugal, e era rei, tinha essa idade. E, portanto, que isto é tudo muito relativo, também tem a ver com a longevidade que as pessoas tinham, o que é um adulto, uma criança. E, por isso, acho que é muito interessante, que seria muito interessante nós analisarmos o que é ser criança, quando é que se deixa de ser criança e se é adolescente, qual é a diferença entre um adolescente e um jovem, a diferença entre um jovem e um adulto, quando é que uma pessoa tem autonomia para tomar decisões sobre a sua vida, com que idade, se todas as pessoas têm a mesma autonomia com a mesma idade. Eu acho que isto são questões muito interessantes, e essa é uma das coisas que o meu último livro é precisamente sobre isso. Portanto, não me ocorre nada. Não, ia-vos dizer obrigado pela vossa vontade, pela vossa... Não sei se vocês se sentiram bem. Sentiram-se bem? Mas fizeram bem o que vieram aqui fazer. É importante elogiarmos as pessoas abertamente, está bem? E eu queria vos dizer uma coisa: não quando eu conseguir ser criança, mas quando eu for velho, mais velho, eu quero ter a sabedoria do Álvaro. Quando eu chegar à idade dele. Isso eu quero. Os velhos normalmente são bem tratados em público. É importante é que os tratemos bem também não sendo em público. Exatamente. Não, eu quero evidentemente agradecer. Queria dizer-vos que foi extraordinária a maneira como estiveram aqui, a maneira como levaram a sério o vosso papel, e, portanto, aquilo que fizeram foi uma representação. E representar, como o Anjo aqui dizia há pouco, representar é apenas uma outra forma de fazer coisas verdadeiras. Não é deixar a verdade para passar a fazer a fantasia, pura e simplesmente. Representar é colocar-nos no lugar do outro, imaginar um lugar diferente e fazê-lo bem feito. Vocês fizeram isso muito bem feito. Aqui a Inês, por exemplo, agora fez aqui um percurso, começando pela criança, passando para o jovem, para o adolescente, para o adulto, e ficou aí. E eu senti-me um pouco excluído, porque tinha alguma esperança que também pudesse chegar ao velho. Eu acho que ser velho é uma coisa fantástica. O que deve ser desagradável é estar velho, mas ser velho é muito bom, porque, desde logo, porque nós somos muitíssimo mais elogiados do que éramos quando éramos adultos. E aí nunca somos elogiados pelos pares. E quando somos crianças, passamos o tempo todo a ouvir ralhar connosco, porque ainda não estamos a portar-nos como se fossem adultos. Ora, é muito importante vocês perceberem isso. Vivam como crianças. Eu não quero ser aqui paternalista, evidentemente, não é isso que importa, mas vivam como crianças. E deste encontro, eu gostava de vos deixar um desafio. Nós três que estamos aqui, e a maior parte das pessoas que aqui estão, gostamos muito de ler. Mas olhem, quando me fazem aquela pergunta tola, que é perguntarem qual é o livro da minha vida, que é uma coisa que eu julgo que só aquele amigo romeno da Inês é que saberia responder. Eu tenho muita dificuldade em responder a isso, mas como me perguntam com um ar muito sério, eu tenho que responder, e eu digo sempre: As Aventuras de Pinóquio. E outro dia percebi que para o Humberto Eco ele também acha que são As Aventuras de Pinóquio. Ora, vocês, se não leram direitinho As Aventuras de Pinóquio, leiam na mesma outra vez, que ainda têm tempo para isso, e depois pensem pelo menos assim: se aqueles 3 caramelos que estão a colar
um velho, uma senhora e um jovem, e reparem que há aqui uma ligeira diferença, porque nós acabamos ambos por assumir a nossa qualificação, mas a senhora é um ente abstrato em matéria de idade. Portanto, um velho, uma senhora e um jovem, nós somos extraordinariamente felizes porque lemos. Também porque lemos, não é só por isso, evidentemente, mas a leitura faz-nos felizes. E é a leitura que depois nos leva também ao gosto de escrever. Experimentem, não deixem de experimentar, está bem? Depois, se isso for uma imensa seca para vocês, paciência, mas não deixem de experimentar, até encontrarem essa felicidade desta coisa fantástica, que é de repente pegarmos num conjunto de folhas que tem uma capa e levarmos um mundo connosco para toda a parte, outro mundo, fazer muito aquilo que vocês tiveram a fazer aqui. E já agora, deixem-me só acabar, agradecendo-vos, evidentemente, mas não sou eu quem tem de agradecer, eu tenho que agradecer é para ali, em nome de nós todos, mas agradecer a maneira como estiveram, como foi fantástico tudo aquilo que disseram, tudo aquilo que transmitiram muito natural e espontaneamente de vós, isso é muito bom para as pessoas que nos escutam. Mas agora deixem-me acabar com uma pequenina história de Agostinho da Silva, que eu não pensaria minimamente trazer aqui, mas eu acho que há pessoas que quando aparecem nós não as devemos deixar fugir rapidamente. Eu tive a imensa sorte de conhecer bem o professor Agostinho da Silva e tive a imensa sorte de ser beneficiário de um defeito dele, que foi gostar de mim. Pronto, ele achou-me alguma piada. E então, de vez em quando visitava-me na escola dos magistrados, aquela que nós falámos há pouco, onde eu era diretor. E um dia telefonou-me e disse-me, olha, eu amanhã vou começar um workshop, um semestre, uma pós-graduação, na Fundação Ricardo Espírito Santo, que ficava um bocadinho acima do Centro de Estudos Judiciários, de maneira que vou aí almoçar consigo. Digo, está bem, o professor Agostinho da Silva, então combinamos, eu trato aí de arranjar um lugar do almoço e venha por aí. Eram para aí 9h30, 10 menos um quarto, apareceu-me no gabinete. Eu disse, então a pessoa vai para a sua pós-graduação e tal. Não, já venho. Já venho. Sim. Eu cheguei lá, estavam os alunos, e eu perguntei-lhes, perguntas. Ninguém tinha, vim-me embora. Fui ter com a diretora da Fundação e disse, estes já sabem tudo, eu volto para a próxima pós-graduação. E, portanto, aqui está um exemplo de um homem que era extraordinário, um filósofo espantoso. Vocês aprendam muita coisa, mas nunca deixem de fazer perguntas. Exatamente. Nunca deixem de fazer perguntas. Porque a única forma de nós estarmos vivos não é ter respostas para as coisas, é ter perguntas a partir das respostas. Está sempre a perguntar, sempre a querer saber, sempre a querer ir mais longe, porque nunca chegamos à verdade. Aliás, seria horrível se chegássemos à verdade. Mas mantemos esta ilusão de que se formos perguntando, pode ser que lá cheguemos. Hoje foi muito bonito ter-vos aqui. Foi fantástica a ideia do Afonso Cruz, que faz isto ali discreto, como se não fosse nada com ele. Mas é preciso haver gente assim que pensa coisas fora da caixa, para depois nós podermos trabalhar com alguma segurança na caixa e podemos depois, por fora dela, fazermos tudo aquilo que a vida, que é uma coisa fantástica, nos deixa fazer. Eu, se não se importassem, eu gostava de vos pedir uma salva de palmas para eles os dois. E muito obrigado mais uma vez. Obrigada, a todos vós. também. Obrigada. Muito bem. Adulto. É uma criança que cresceu muito. Outra criança disse que um adulto é quando uma pessoa está morta. Água. Transparência que se pode beber. Amor. Que a minha mamã não morra e que o meu papá não morra. Branco. O branco é uma cor que não pinta. Corpo. O meu corpo é alma.
Outra criança disse simplesmente que o corpo é o suporte da cabeça. Dinheiro é o fruto do trabalho, mas há casos especiais. Deus é o amor com cabelos compridos e poderes. E ainda é uma pessoa muito forte, porque aguenta muitas coisas de todos os cristãos. E é a nossa alma, como se fosse um vento. E mais uma definição, é uma pessoa jovem a quem espetam pregos. E por fim, é invisível e não sei mais nada porque nunca fui ao céu. Eternidade. Eternidade é esperar por uma pessoa. Família é ter irmãos, ter um pai, ter um animal, uma vaca e um cavalo. Felicidade. A felicidade é quando o amor, a paz e as coisas boas estão todas juntas. Igreja é onde se vai perdoar Deus. Linguagem é falar com uma pessoa sem gritar. Luz é algo inventado pelo ser humano para nos vermos na escuridão. Mãe, a minha mamã cuida de mim, ama-me e dá-me comida quando eu não quero. Outra criança disse que a mãe nasce, cresce, tem um filho e morre. E ainda, a mãe é a nossa pele. Medo é quando chega alguém a casa e eu me levanto para ver quem é. É preciso ver que isto é num contexto colombiano e há aqui muitas frases que têm tudo que ver com a Colômbia. Mistério é quando a minha mamã sai e não me diz para onde. Morte é uma dor para mim porque me dá medo deixar a minha mamã sozinha. Porque lá em minha casa luta-se muito com facas. E ainda há morte. A morte é um ser vivo, já sem vida, que ainda temos de amar. Nada é quando pergunta a alguém se viu alguma coisa. Criança tem ossos, tem olhos, tem nariz, tem boca, caminha e come e não bebe aguardente e vai para a cama mais cedo. Outra definição de criança, quando nasce é pequenina e quando cresce um bocadinho e não sabem o nome dela, dizem que é criança. Outra definição é humano feliz. E mais outra. Para mim, uma criança é algo que não é um cão. É um humano que todos temos de apreciar. E por fim, a criança é um humano, por vezes mau, por vezes bom, chora, grita, brinca, briga e toma banho. Por vezes não toma banho. Entra na piscina e cresce. Namorado ou namorada. Coisa com que se faz o amor. Pai. É uma pessoa muito especial porque nos teve no seu coração enquanto estávamos no ventre. Pecado. É algo que nós, humanos, somos. Poesia. Por vezes, uma pessoa não tem nada para fazer e põe-se a escrever poesias. Poeta.
alguém que descobriu algo no mundo. Ou ainda, é qualquer pessoa que voa pelo ar. Político. É uma pessoa que acaba connosco ou nos ajuda, dependendo da situação económica. Presença. É quando se está bem presenciado. Religião é uma coisa muito importante para Deus. Sangue. O sangue é quando se mata um amigo. Sexo. É uma pessoa que se beija em cima de outra. Sol. É o que seca a roupa. Já a solidão é quando se pensa na vida, ou ainda quando o sol está muito forte. Em espanhol funciona melhor porque é solitude. Sonho. Com a minha mãe, muito. Outra criança sonha que não existam as escolas, que nasçamos com a mente já a saber tudo. E outra disse: é quando é de noite e os olhos não acordam. Tempo. Deus fez o tempo para que passem os anos. Ou, para mim, é quando chove muito. Tranquilidade. Por exemplo, é quando o teu pai diz que te vai bater e depois diz que já não vai. Vir. É quando uma pessoa vai à casa de outra e lhe dizem: que felicidade que veio. Vida. A vida é trabalho, amargura e liberdade. E é também um coração que tenho aqui dentro. E para terminar, violência. É a parte má da paz. Muito obrigado.